Nós estamos, eu e Tati. Diga oi, Tati. Tati, diga oi. Eu Tati. não percebi que tinha começado a gravar. Nós aqui estamos preparando uma série de vídeos temáticos agora sobre revoltas brasileiras. O outro nome dessa série pode ser Brasileiro Não É Pacífico. O outro nome possível é Pobre Só Se Fode. Porque é isso, né? Vamos falar a realidade, pobre só se fode. Nós vamos começar esse vídeo sobre a revolta da vacina. Primeiro, por motivos óbvios, e segundo, porque foi usada a revolta da vacina, que é uma coisa que aconteceu em 1904, foi usada por um dos filhos do presidente para justificar o movimento anti-vax atual. Então, acho importante a gente entender o que estava em jogo na revolta da vacina, para a gente entender que esse paralelo não tem nenhum sentido e para a gente tomar bastante cuidado com os anacronismos históricos. Ou seja, não dá para você ficar olhando para a revolta da vacina sem entender os jogos políticos, o que estava acontecendo, o que era o Brasil da época, como que a revolta aconteceu, e olhar para isso e ficar falando, esse era bolsonarista. Não tinha bolsonarista. Não quer dizer que era bom, mas não tinha bolsonarista, tá? Então, assim, sem anacronismo. Vamos começar por aí. Queria deixar só uma coisa já de pressuposto claro, assim, né? Que a revolta da vacina, a gente é a favor, acha que tinha que quebrar tudo mesmo, mas ela foi uma gota d'água de uma série de coisas que estavam acontecendo no Rio de Janeiro na época, que era o Distrito Federal, que era a capital do Brasil na época. Então vamos lá, Tati, conta pra gente o que era o Rio de Janeiro naquele momento. Então, o Rio de Janeiro era uma cidade que estava insalubre, hiperlotada, estava recebendo muitos estrangeiros que estavam vindo para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café em especial, mas que não tinha menor infraestrutura para ampliação. Tinha muitos migrantes que estavam vindo do interior, indo para a cidade em busca de oportunidades, tinha sido resultado de êxodo rural. Então, era uma cidade que estava hiperlotada, sem infraestrutura, com o centro todo ocupado por pessoas que estavam empobrecidas, desempregadas. E estava tendo uma puta crise econômica, né? E o Rio de Janeiro era insalubre mesmo, tanto que a zona portuária do Rio, por onde escoava grande parte do café paulista, a zona portuária era chamada de cemitério de estrangeiros. Era podre, era bem podre mesmo, né? Tinha tripulações, por exemplo, que sequer desembarcavam no Rio, né? Inclusive o trânsito das mercadorias era bastante prejudicado porque as ruas todas atravancadas, tinha criação, tinha porco, tinha galinha. As principais doenças que afetavam o Rio de Janeiro na época, pasmem, era febre amarela, até hoje temos campanhas contra a febre amarela, a peste bubônica, sim, aquela, peste bubônica, a mesma peste bubônica, e a varíola. O presidente do Brasil era o Rodrigues Alves. Agora a gente vai falar um monte de nome de avenida, né? Tudo pra gente é nome de avenida. A gente tem muito pouco conhecimento sobre esse período histórico. Eu acho impressionante como a gente sabe pouco, né, sobre isso. O Rodrigues Alves era paulista e ele governava pros interesses dos cafeicultores paulistas. Então tinha um jogo político aí também de paulistas, cariocas, mineiros no meio, mas aqui principalmente paulistas versus cariocas, né? O Rodrigues Alves nomeia prefeito, porque era nomeado prefeito do Rio de Janeiro, o Pereira Passos. O Pereira Passos tem dois objetivos como prefeitura: reformar a zona portuária do Rio e fazer um projeto sanitário. A gente está chamando de projeto sanitário por pura bondade, porque na verdade o nome disso é a higienização e a gente sabe para quem é voltado a política higienista. Primeiro ponto de notar é que, assim, o Rio de Janeiro precisava de um projeto sanitário. O problema é o olhar e como é feito esse projeto sanitário. A outra coisa, já vou parar de falar e deixar você falar também, Tati, que eu queria falar isso. O Pereira Passos esteve em Paris, que tinha acabado de ser reformado. Interessante notar que Paris foi reformado logo após a Comuna de Paris. Quem não sabe o que é Comuna de Paris, por favor, é um dos movimentos mais lindos que tem. Paris também era uma cidade cheia de ruela. A Comuna de Paris, ela funcionou muito fazendo barricadas, e o Rio de Janeiro, muito similarmente, também tinha muitas ruas pequenas, vielas, becos, não sei o quê, que possibilita revoltas
com barricada, com virar ônibus, com tirar pedra do chão e jogar nos policial. E a revolta da vacina foi a última revolta brasileira nesses moldes, como a Comuna de Paris foi a última revolta parisiense nesses moldes. Aquelas lindos boulevards e avenidas que a gente vê em Paris pós-reforma, uma reforma claramente para lidar com os motins da população. E se queria fazer no Rio de Janeiro, porque sendo a sede, sendo o Distrito Federal, nesses primeiros anos de República, teve vários desses motins, né? A revolta da vacina foi o último deles, mas falaremos de outros. Então, era uma cidade vulnerável, de alguma maneira. O poder era vulnerável. Era muito fácil chegar no Palácio do Catete, que era a sede da presidência. Ele é muito central, ruas muito apertadas ali. Então, essa reforma do Rio de Janeiro, conduzida pelo Pereira Passos, faz parte de uma ideia de modernização, né? Inclusive para atrair estrangeiros e investimentos estrangeiros, mas também tem um princípio urbanístico, político de silenciamento e de impossibilitação das revoltas populares, né? Porque justamente você abre avenidas imensas, tipo a Avenida Rio Branco foi uma dessas, não tem como você bloquear uma avenida, fica mais difícil, né? A questão é que a gente está falando, a reforma sanitária era necessária, mas reforma sempre para quem e com que olhar. Então, o projeto do Pereira Passos ali, ele não é uma reforma para melhorar a vida das pessoas que já ocupavam esse centro. Porque quem ocupava esse centro eram os desempregados, na sua maioria negros, que tinha acabado de acabar a escravidão, estavam lá. Só que o projeto do Pereira Passos era tirar essas pessoas de lá. Porque classista e racista, do que dá problema, viu, gente? É pobre. Rico é limpo, né? Pobre é porco, então vamos tirar os pobres que já melhora. Esse pensamento horroroso. É uma reforma contra a classe trabalhadora. Exatamente. E contra as pessoas que estavam em situação lamentável de pobreza, vivendo ali no centro do Rio. Porque o lance é o seguinte, para você abrir uma grande avenida num lugar que tem ruelas cheia de cortiços, cheia de casebres, etc., você faz o quê? Tem que demolir. Você tem que demolir. Eles vão demolir com indenização? Não, porque é isso, ó. A questão não é você não fazer uma reforma. A questão é como você vai fazer. Se você vai, bom, gente, a gente vai ter que abrir uma avenida aqui, toma a indenização pela sua propriedadezinha, vamos tentar realocar as pessoas. Não. E o problema de tudo isso aí é que entra numa política que o Rodrigues Alves, ele dá carta branca para o Pereira Passos fazer o que quiser, tanto que as leis sobre a propriedade privada que vigoravam no Rio nesse momento eram diferentes do Brasil inteiro, ou seja, demoliam sua casa, você não podia nem ir na justiça falar, demoliram minha casa e tal. Não, acabou. Gente, o negócio chama a política do bota abaixo. A pessoa saía para trabalhar, voltava, a casa tinha sido demolida. Era nesse nível, né, de truculência. E numa dessas, o que acontece é que essa população que é expulsa do centro, para onde que vai, sendo o Rio de Janeiro uma linguicinha, né? Não está ali no centro, sobe os morros. É o princípio da favelização do Rio, é justamente este momento, esta reforma, em que esta população pobre é expulsa da cidade. Ocorre uma nítida separação de pobres e desse centro que vai ser o centro burguês do Rio de Janeiro. Eles sobem os morros, fazem os barracos com tábuas de caixotes de bacalhau e com folhas de lata de querosene. Isso que a gente conhece como favela hoje, está aqui o princípio. É uma política de melhoria do Rio de Janeiro para os burgueses, não para os trabalhadores. Mas daí vocês vão perguntar, tá bom, mas aonde, o que isso tem a ver com vacina? Bom, junto com essa precariedade e com essa insalubridade, a gente, como eu disse, tinha 3 doenças, e aí entra o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, esse exatamente que dá o nome da Fiocruz, grande cientista, grande sanitarista, mas como homem de seu tempo, racista e classista também. E o Oswaldo Cruz, ele entra com a mesma política truculenta. Então ele quer fazer 3 coisas, erradicar a febre amarela, erradicar a peste bubônica e a varíola. É que eu tô rindo porque essa parte é engraçada. Qual que é a estratégia para a peste bubônica? Eles começaram a oferecer 300 réis, que não era muito dinheiro, mas era dinheiro, lembra, uma população desempregada, empobrecida, para cada rato morto que entregasse.
O que acontece? Porque brasileiro é maravilhoso, né? Tráfico de rato morto, né? Um grande mercado do rato morto. Gente criando rato no quintal de casa. Pra matar e levar e ganhar um troquinho. Mas e ele consegue erradicar, viu? A peste Consegue, bubônica dessa funciona. forma. Porque de fato começa todo mundo, né, matar o rato e tá beleza. Febre amarela. Febre amarela é combatendo o mosquito, que é o mesmo da febre amarela e da dengue, que a gente continua combatendo até hoje. Na época, eles faziam fumigação com enxofre, a febre amarela, e todas essas medidas sanitárias assim, porque eu queria usar higienista, mas são medidas sanitárias necessárias usadas de um jeito errado, usadas de um jeito classista e racista. E autoritário, E autoritário. né? Então, o Oswaldo Cruz, que também tinha plenos poderes para fazer o que ele queria, eles entravam e falavam, ó, aqui tem mosquito. Tinha um programa de conscientização que nem tem, ai, não deixa o pneu, não deixa água. Não. Entrava fumigando enxofre, as pessoas não conseguiam ficar mais lá, aproveitava, já expulsava e depois demolia a casa. Então, junto com precisamos abrir avenidas, tinha aqui é insalubre, vamos demolir, expulsar as pessoas. E a varíola, como é que se combate varíola? Vacina. Inclusive o nome vacina vem exatamente da vacina da varíola. Como que era a vacina da varíola? Era o Zé Gotinha, gente? Não era, não tinha Zé Gotinha, eu postei. Era uma picadinha que no máximo deixa o seu ombro, o seu braço. Eu tomei vacina ontem, eu tô sem levantar o braço, uma maravilha. Porque a vacina da varíola na época era o seguinte: fazia um corte no braço, às vezes até 3 cortes, tinha que abrir uma ferida, passava a varíola da vaca, vacina vem de vaca, porque a varíola da vaca era mais fraca e criava anticorpos, deixava lá 10 minutos o pus da vaca no seu braço. Também não tinha processo de informação da população, e lembrando que a gente está falando de 1904, que não é exatamente recente a vacina, ela é um pouco anterior, mas era um negócio que ninguém entendia direito como funcionava, e ninguém estava querendo explicar também. Como que colocar doença no corpo vai me curar da doença? Eu tô aqui saudável, entendeu? Ninguém sabia o que estava acontecendo. No meio disso, a gente tem todo um jogo político no Congresso também, de alguns senadores, congressistas querendo enfraquecer o Rodrigues Alves por causa daquele jogo político que eu falei, Rio contra São Paulo e tal. E eles começam a questionar a vacina, falando não sei o que lá. O governo tinha maioria. No dia 9 de novembro de 1904, eles aprovam a regulamentação. Da vacinação obrigatória, que era também super autoritária, assim, permitia que os agentes sanitários entrassem na junto casa com a das polícia, pessoas, junto com a polícia e vacinassem as pessoas à força. Quem são essas pessoas que eles vão vacinar à força? É a classe pobre, é esse o ponto. Ninguém vai entrar numa mansão do conde não sei do que e vacinar à força a dama com seus vestidos rendados. Vai vacinar a gente pobre, porque a doença, o lixo, o entulho da cidade é a gente pobre na cabeça deles. Então são essas as verdadeiras vítimas dessa compulsoriedade da vacina. E compulsoriedade não é apresenta um papelzinho dizendo que você foi vacinado, senão você não entra na balada. Era uma coisa extremamente violenta com acompanhamento policial. O fato de ter uma polícia invadindo casa de gente preta e pobre já não é uma novidade no Brasil, né? E como a vacina da varíola, porque era feito dessa forma que eu contei, deixava uma cicatriz muito grande, o passaporte vacinal da época era você mostrar a cicatriz da vacinação. No dia 9, eles regulamentam a obrigatoriedade, no dia 10, estoura a revolta da vacina. A revolta da vacina ela foi uma gota d'água de uma série de truculências que aquela população estava sofrendo, desempregada, sendo expulsa da sua casa, vendo a avenida ser inaugurada só com gente linda, no lugar onde você morava, sendo expulsa para os morros e ainda por cima tendo sua casa invadida com agente sanitário e com um policial. Então, esse argumento que o filho do Birolaibe usou de que é uma violação do corpo é um argumento que é justificado nesse contexto, porque de fato a gente não tinha informação, a gente tinha polícia entrando, ninguém tá com polícia entrando na sua casa, viu, amor? Você tá indo lá no postinho do SUS tomar uma picadinha.
Se quiser. Se quiser, só não vai poder entrar na balada, não vai poder entrar nos lugares, mas não é mostrando a cicatriz, é mostrando um papelzinho, um negocinho no celular, tá, amor? Então, não vem, não fode. Na verdade é essa, não fode. Na verdade, a vacina é o pretexto para a expressão de uma insatisfação muito profunda de uma população empobrecida e violada nos seus direitos básicos, de moradia, por exemplo. E deixando claro que a revolta, ela não é contra a vacina, ela é contra o jeito que está sendo obrigado o povo a se vacinar. Tanto que, depois que passa um tempo, o ano seguinte, todo mundo se vacina. Ninguém era contra a vacina, não, viu, amor? Era só o jeito que estava sendo feito, que estava questionado, junto com todas essas outras coisas que estavam acontecendo. E o lance todo é que a revolta da vacina, essa insurgência, ela é espontânea, vai todo mundo para as praças, para os lugares principais ali do Rio de Janeiro, aí tem os oradores populares que existem, insuflam e tal. Enquanto isso, tem lá os senadores articulando também um golpe militar, com a escola militar da Praia Vermelha, e querendo mais ou menos capitalizar para si a liderança dessa revolta, que na verdade era uma revolta popular. Tanto é que esses caras perdem o controle dessa insurgência e somem, entendeu? Não ficam aí na história. E é interessante de notar que no dia 11 tem essa tentativa de capitanização pelo, como que é o nome do cretino? Lauro Sodré, e uma das pautas que ele queria era contra a vacina e pela volta dos militares à presidência. Eles eram florianistas, inclusive teve um certo apoio, um grande apoio da imprensa, na verdade, e da imprensa monarquista, inclusive, né? Também que estava contrária a esse governo civil. E a revolta da vacina foi, como a gente disse, a última revolta, porque tinha essas condições aí, do jeito que o Rio era. Eles pegavam a pedra da rua e jogavam nos policial, quebraram toda a iluminação pública, virava bonde, sabe aquelas coisas que a gente acha bonito no estrangeiro? Aconteceu aqui, viu, gente? Arrancavam pedra de calçamento, arrancavam os trilhos dos bondes, e justamente é interessante ver isso, todos os símbolos da exclusão urbana a que eles tinham sido submetidos, né? Porque os bondes, para passar as linhas de bonde, a iluminação pública, tudo isso tinha gerado impostos que estava tornando a vida dessa população pobre muito mais difícil. Então, na verdade, existe uma insurgência contra a própria exclusão da vida urbana. E aí a gente tem uma semana, mais ou menos, do dia 10 ao dia 16, de dedo no cu e gritaria, e no dia 16 é uma revolta que é vitoriosa, porque é decretado o estado de sítio na capital federal, a revolta é sufocada, mas o governo revoga a obrigatoriedade da vacina. E como eu contei para vocês, no ano seguinte todo mundo se vacina. Com uma campanha de informação. Teve, acho que, cerca de 30 mortos, é muito difícil contabilizar os mortos. Os presos foram levados ou para a Ilha das Cobras, onde eram brutalmente espancados, ou foram deportados para o Acre. Tati pegou uma imagem muito boa aí que a gente pode mostrar para você ver quem eram os presos e você ver a cor deles, né? Pra gente entender o que foi o sufocamento dessa revolta, né? O tal do Lauro Sodré, ele era professor da escola daí da Praia Vermelha, ele foi demitido e tal, mas ele se reelegeu depois, ou seja, ele não foi deportado para o Acre, né? Os jovens insurgentes também, porque a revolta chegou num ponto que teve um couraçado chamado Deodoro bombardeando a Praia Vermelha para evitar a sedição dos militares. Quer dizer, foi dedo no cu e gritaria mesmo. Uma das nossas fontes é o livro do Nicolau Sevicenko, que chama, inclusive, A Revolta da Vacina, né? Se não estou enganada. E a Tati selecionou um trecho que está falando da revolta, mas no contexto dessas reformas todas, que é um texto muito belíssimo, que eu queria que você lesse com a sua voz aveludada, Tati, por gentileza. A Zona Sul, beneficiada pelos investimentos prioritários das autoridades municipais e federais, se constituiu no objeto de uma política de urbanização sofisticada e ambiciosa, voltada para os poderosos do momento, que encheu de vaidade os novos ricos e de lucros os especuladores. Dessa maneira, separou-se o ócio do trabalho. Isso é muito lindo, prestem atenção. Porque o primeiro já não tolerava a convivência com o segundo, ao contrário do que fora a tônica da sociedade do Império. O mundo do trabalho torna-se assim invisível para a sociedade burguesa. Ele é realizado longe de seus olhos, em locais distantes.
A energia elétrica flui em fios que estão acima do seu campo de visão. A água corre em encanamentos subterrâneos. A coleta do lixo e os reparos nas instalações são feitos à noite. Os alimentos são comprados embalados e esterilizados. Os carros têm o motor encoberto e só os estofamentos luxuosos ficam à vista. Verifica-se toda uma estratégia de ocultamento do universo do trabalho. Os motoristas e condutores ficam isolados numa cabine à parte. Os empregados públicos e domésticos são submetidos a uniformes que identificam a posição, as tarefas e o espaço que lhes cabe. As cozinhas e respectivos empregados desaparecem das vistas dos restaurantes, leiterias e confeitarias. A área de serviço passa a ser criteriosamente demarcada e separada da área social das residências, que adotam também portas e elevadores laterais exclusivos para seus serventes. É o sortilégio da exclusão. Vive-se num mundo rico e exuberante que se sustenta por si mesmo, embalado pelo tilintar melódico do metal precioso e rutilante. Não quero dizer mais nada depois disso. Queria deixar claro também uma coisa. Para quem não sabe, porque é uma informação antiga, tem 45 anos essa informação. A varíola foi erradicada do mundo em 1977. As vacinas são seguras. Tem que deixar claro as coisas atualmente, né? Não dá para deixar no subtexto. A gente tem informação, a gente sabe como que é. E a revolta da vacina não foi anti-vax. A revolta da vacina foi contra truculência, um classismo e um racismo, truculência policial. É isso. Acho que tá pontuado. Pobre só se fode, né? Bom, fica a indicação aí para vocês lerem o livro do Nicolau Shevchenko. Tem alguns links também interessantes aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tentou fazer um vídeo curto, mas é bastante assunto. E não deixa fascista usar a revolta popular de argumento anti-vax. Queria também dizer para vocês, se vocês gostam do nosso canal, considere apoiar a gente no Catarse, mandar um Pix pra gente. Nós temos cursos também, nós estamos empenhadas esse ano, fazendo mais coisas, sei lá o que dizer também. Tem que ficar pedindo dinheiro depois de falar da revolta da vacina, eu acho o cu da cobra, sabe? Obrigada, gente!